questão número 18, né? O recurso que caracteriza a organização estrutural desse texto é o... Então, o que caracteriza a estrutura desse texto? O esqueleto do texto, o corpo do texto, né? Vamos ver? Olha só. Morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Emanuel I e sua corja de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulho irregular socados à mão. À mão. É claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar. Branco, preto, as ondas do mar de Copacabana. De quem me serve as ondas do mar de Copacabana? Me dê em chão liso, sem protuberâncias calcárias. Mosaico estúpido, marinha de mosaico. Joga concreto, cima e a plana. Buraco, cratera, pedra solto, bueiro, bomba. Depois você... Percebe como a forma que eu tô lendo isso daqui? Por que eu tô lendo dessa forma aqui, galera? Não tem nenhuma conjunção. Não tem nenhum elemento de inter-relação. Por exemplo, um substantivo sinônimo, tipo, por exemplo, morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Emanuel e sua corte de tenentes. Aí fala aqui, eles são quadrados de pedregulho, entendeu? Não tem uma inter-relação, tá? Quando eu tenho aqui, galera, só frases seguida de ponto, outras frases seguida de ponto, outras frases seguida de ponto, a frase, ponto, frase, ponto, frase, ponto. Meu Deus do céu! Sem conjunção, sem elementos de inter-relação, pronomes, né? Conjunções, né? Isso se caracteriza como uma justaposição de frases. Eu boto uma frase, ó, pum, 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 uma atrás da outra, justaposta, beleza? Então, até o momento, eu tô vendo aqui somente uma justaposição de frase, né? Isso é na estrutura do texto. Lógico que tem outros elementos, mas de estrutura do texto é esse, né? Depois de 70, a vida se transforma numa interminável corrida de obstáculos. A queda é a maior ameaça para o idoso. E percebe, ó, idoso, ponto, idoso. Não tem nenhum elemento de inter-relação, ele fica repetindo, né? Palavra odienta, pior só a terceira idade. A queda separa a velhice da sanidade extrema. O tombo destrói a cadeira que liga as cabeças aos pés. Adeus corpo. Em casa vou de corrimão em corrimão. Tateio móveis e paredes. E tomo banho sentado. Da poltrona para a janela, da janela para a cama. Da cama para a poltrona, da poltrona para a janela. Olha aí, outra vez, a pedrinha traiçoeira atrás de me pegar. Um dia eu caio, hoje não. Então, o que caracteriza o corpo, o esqueleto desse texto? Bom, o esqueleto desse texto é classificado geralmente pela justaposição de frase. Realmente pela justaposição de frase. Por quê? Porque o texto inteiro, ele está botando frase, ponto, 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 frase, ponto. Então, está botando uma frase junto da outra. Show? Agora, justaposição de sequências verbais e nominais? Justamente. Mudanças de eventos resultantes do jogo temporal? Isso aqui organiza estruturalmente o texto? Sim. Mas vamos ver se tem. O que seria a mudança do jogo temporal? A galera sabe. Quando eu falo mudança de jogo temporal, é principalmente mudança verbal, para progredir tematicamente o texto e progredir o texto, né? Vocês lembram disso? Que o verbo pode ser um elemento de progressão temática, tá? Mas só que para ter um elemento de progressão temática, a gente tem que ter as diferentes formas verbais. Então, por exemplo, verbo no pretérito, verbo no presente, verbo no futuro, verbo no pretérito, presente, tudo, show? Então, olha só. Inventou está no presente, né? O verbo de inventar. Ele inventou, né? Inventou. Show. Agora, olha só. Socados também está no presente, né? Soltar está no infinitivo. Olha só. Reparou também está no presente. Ó. Vamos lá. Preparar mais um verbo aqui. Bom, não tem muito verbo, então eu não posso nem falar que isso aqui caracteriza estruturalmente esse texto, tá? Não tem muitos verbos, assim, diferentes, tá? Por exemplo, um dia eu caio, né? Cadê? Vai já pegar. Então, assim, tá todo mundo na forma verbal muito parecida. Não tem uma progressão temática quando esse verbo, não tem uma organização estrutural por conta dessas diferentes formas verbais. Transforma, ele transforma. Isso tá no presente também, né? Tudo isso aqui, ó, tá na forma verbal do presente. Então, não tem ali diferentes formas temporais. Por exemplo, que inventara, aí depois reparou, aí depois, por exemplo, transforma, né? Transformara. Beleza? Não tem nada disso de jogo temporal aqui, não. Tá? Todo mundo entendeu, gente? Agora, uso de adjetivo qualificativo na descrição do cenário. Tem adjetivo qualificativo? Tem sim. Senilidade extrema. O extrema é um adjetivo do substantivo senilidade, né? Eu tenho aqui, ó. Cadê? Deixa eu procurar. Pedregulho irregular. O irregular é um adjetivo que caracteriza o substantivo pedregulho, tá? Aqui, ó. Chão liso. Liso é um adjetivo que caracteriza o substantivo chão, né? Aqui agora, mosaico estúpido. O estúpido, é um adjetivo que caracteriza o mosaico. Só que agora, se eu tirar os adjetivos, o texto, ele fica, assim, não existe mais o texto? Não, se eu tirar o adjetivo, continua existindo o texto. Agora, se eu tirar a justaposição de frases,
Se eu tirar a justaposição de frases, eu mudo o texto inteiro. Beleza? Porque o texto inteiro tem justaposição de frases. Agora, se eu tiro adjetivo, não tem tanta alteração. Por quê? Porque adjetivo não forma uma organização estrutural nesse texto. Tá? Não organiza estruturalmente esse texto. Show? Então, não tem nada a ver com a organização estrutural. Tá? Encadeamento senântico pelo uso de substantivos sinônimos, não tem substantivo sinônimo. Não tem. É justamente a justaposição, né? O ponto, não tem pronome, não tem substantivo sinônimo, nada disso. Inter-relação entre orações por elementos linguísticos lógicos. Essa inter-relação é basicamente o seguinte, olha, é aquela inter-relação que a gente viu na prova anterior, né? Por exemplo, Dom Pedro I, o gigante do Brasil, é legal. Ele é um rei. Esse ele é um elemento de inter-relação que volta a Pedro, né? Ó, quem é ele? Dom Pedro I. Então, isso é um elemento de inter-relação. Tá? Ou, por exemplo, o Pedro mencionado, isso é um elemento de inter-relação que liga uma parte do texto sem alterar o sentido. Tá? Calma aí, travou um pouquinho, voltei. Ligando a parte do texto com a outra, podendo substituir ela sem alteração de sentido. Então, por exemplo, eu substituí aqui o Pedro mencionado por Dom Pedro I, é a mesma coisa. Então, Dom Pedro I, gigante do Brasil, é legal. O Pedro mencionado é rei. Tá. Agora, Dom Pedro I, gigante do Brasil, é legal. Dom Pedro I é rei. Não mudou o sentido. Dom Pedro I ou Pedro mencionado é a mesma coisa. É o mesmo sentido. Por quê? Porque é um elemento de inter-relação. Agora, quando você bota um elemento e o sentido se altera, é porque não é um elemento de inter-relação. Tudo bem, gente? E nesse texto a gente não se verifica em nenhum momento elementos de inter-relação, que tem relação entre eles. Não tem. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.